Oi, gente. Boa noite para todo mundo. E aí, vamos de live hoje? E vamos embora. Vamos esperar o pessoal entrando. Isso aí. Paraíso que está por aqui. Estamos fazendo essa live do Samanta Pardo junto com o Colégio Paraíso. Olá, Sá! Boa noite! Tudo bem? Olá, família Paraíso, seguidores aí da Samanta Pardo. O pessoal tá chegando, né? Tá chegando, Mar. Beijo, Mar. Vamos falar aí das aulas virtuais. Ai, ai, ai. O pessoal tá entrando. Ai, que delícia. Quanta carinha conhecida. Muito bom. Boa noite, gente. Lá, todo mundo acenando. Coração subindo. Que gostoso. Muito bom. Muito A bom. Eli, nossa fono. Telinha. É isso aí. Mar. Soninha. Ei, que delícia. Aí, corações subindo. Oh, Coração que subindo. delícia. Aí, vai animar, vai animar, vai animar. Valéria, nossa diretora pedagógica, já tá aí, ó. Oi, Ei, Val. Val. Que gostoso. Carinho, olhinho de coração, olhinho de coração. Ei, prima. Tem prima, tem todo mundo. Que gostoso. Isso aí. Alê, né, Lê? Isso aí. Estão entrando. Aí, quando você quiser dar uma boa noite aí, Mara, esteja à vontade. Vamos já começar, então? Vamos lá, Vaninha tá aí, ó, entramos aí para fazer um teste, né, Vaninha? Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira live aí, né, do Colégio Paraíso, em parceria com a Samanta. Agradecemos aí a presença de todos que estão aí ao vivo com a gente. Nós planejamos essa live para aliviar aí o coraçãozinho de todos vocês, pais, professores, todos aqueles que têm filhos, né, em idade escolar. A gente sabe o quanto vocês têm se empenhado, o quanto vocês têm se dedicado, os professores também, quanto eles têm se reinventado aí para dar conta desse momento tão difícil que a gente está passando. Bom, a Samanta tem uma palavra aí nessa live sobre aulas virtuais, desafios reais. Aí eu quero apresentar um pouquinho a Samanta. Ela é advogada, com pós-graduação. A Samanta também é professora de língua portuguesa, de língua inglesa. Ela é qualificada também em oratória por Harvard, tem certificação internacional. Ela é top demais. Ela é mãe da Luísa, mãe da Giovana, é uma pessoa muito interessada em pessoas, nesses meios de comunicação, né? E ela já esteve presente lá no Colégio Paraíso algumas vezes, com os nossos pais, com as famílias, com os nossos professores, e sempre tem excelentes contribuições. Então, de quinta-feira, agora ela está, né, sempre nas redes sociais. E aí, de quinta-feira, ela tem o Chá com a Sá, que é top, gente, eu sempre participo. E ela sempre finaliza o chá dizendo, né, que bom que a gente se encontrou. Então, que bom que a gente se encontrou, Sá. Que bom que a gente se encontrou aí com essas famílias e com todos esses que estão aí ao vivo com a gente. Um beijo e uma ótima live. Obrigada, Mam. Gente, eu tô vendo os nominhos aí conhecidos subirem. A gente está deixando abertos os comentários. E quem quiser fazer perguntas, eu só vou fazer um combinado com vocês assim. Ai, tá eu vou fazer a live e às vezes eu tenho uma dificuldade de responder. Opa! Você. De responder ao mesmo tempo. Então, vamos subir as perguntas. O pessoal está anotando. É porque eu apertei errado, mas já saiu. A Mara. Deixa eu... Aqui. Deixa eu... Aqui. Prontinho, daqui a pouco a Mara volta. Então vamos lá. Voltando, vocês estão subindo, tô adorando ver as carinhas conhecidas aí. Só que, como eu estava falando para vocês, gente, a gente vai conduzir a live. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. A gente vai, né? A gente não tem a nossa equipe, a minha Estela, minha super master companheira, que vai anotar todas as perguntas, as dúvidas, porque depois a gente responde com calma, cada um de vocês,
Porque eu vou fazer a live e eu brinco assim, ou eu lavo a roupa ou eu faço arroz. Porque se eu vou lavar a roupa enquanto faz o arroz, eu queimo o arroz. Então assim, se eu fizer a live por responder todo mundo, eu vou me atrapalhar. Então vamos combinar assim? Mas vai colocando coração, beijo pra dar aquela força, tá bom? É pra saber que vocês estão aí curtindo, faz um comentário, o que vocês vão achando, que vai ficar tudo registrado aqui e vai ficar registrado aqui no coração também, tá? A contribuição de vocês. Então vamos lá, gente, vamos começar aulas virtuais e desafios reais, porque os desafios podiam ser virtuais também, mas não são. Então nós estamos enfrentando algumas situações, como a Mara colocou, algumas situações peculiares. E essa live a gente vai falar do quê? Minha pergunta é para você. Vamos começar perguntando aí, você pensa um pouquinho na situação que você está vivendo. Você já entrou para guardar roupa no meio da aula de geografia, assim, do seu filho? Você já deu a descarga enquanto sua filha fazia apresentação, né, de inglês? Você já brigou com o marido e depois correu lá para ver se o microfone estava desligado? Você já passou seu filho de ano ou já reprovou seu filho de ano logo no começo? Já quis matar um professor, depois quis mandar flores porque reconheceu o quanto eles são esforçados? Gente, a gente está passando por tudo isso. Então, se você passou alguma dessas situações, algumas, né? Tô falando todas hipotéticas, não que eu fiz, tá? Se você passou por algumas, então dá a mão e bora lá pra live, né, gente? Quer dizer, se a gente está passando por todo esse tumulto, é porque nós nos importamos, porque nós estamos inseridos e reconhecemos que estamos num ambiente novo. Porque quem não está passando por aflição nenhuma, tá alheio. Quem não está passando perrengue nenhum com as aulas virtuais, esses precisam tomar cuidado, né? Porque podem estar muito alheios às mudanças que estão acontecendo. Quando a gente entra nessas questões, entre aspas, erradas, essas gafes que nós estamos cometendo nas aulas virtuais, é porque nós estamos participando de alguma forma, porque a gente está ali envolvido, tá fazendo errado, mas está ali. E o importante é que se a gente está participando, a gente se importa. E a gente não está tão resistente à mudança. A gente sabe que precisa mudar. E essa é a primeira coisa que a gente vai falar na live, gente. Achar que tudo vai continuar igual e que a educação tá igual, que eu só vou pegar a aula que tá lá na escola e vou encaixar no vídeo. Se a gente pensar assim, a gente vai sofrer demais. Sabe aquele jogo de criança que eles encaixam, que é uma bolinha e você encaixa na bolinha, estrelinha na estrelinha? Se a gente achar que dá para pegar tudo aquilo que estava acontecendo na escola e encaixar à distância, nesse virtual, a gente vai sofrer, vai ficar que nem aquela criança que fica teimando e forçando, não encaixa. A situação é nova, não só na escola, como na nossa vida, e a gente vai precisar se adequar. Então nós vamos comer mais besteira? Vamos comer mais besteira. As crianças vão ficar mais na frente das telas de computador, videogame? Vão ficar mais tempo. A gente vai ter que falar mais sim do que não, para poder conviver dentro de casa. Algumas coisas a gente vai precisar mudar. E esse é o primeiro passo para o sucesso. A gente reconhecer que algumas coisas terão que mudar. Isso é muito difícil para, às vezes, muitas pessoas controladoras ou ansiosas, né? Eu sou ansiosa, então eu quero já estar tudo organizadinho. E não é assim que as coisas vão acontecer. Tudo mudou demais, até o ambiente físico. Então nós precisamos realocar, né? Mas quando eu vejo vocês todos aqui na live, né? Tanta gente aqui, que delícia. A gente fica feliz porque a gente diz quanta gente se importa com os filhos, com a educação, com o que está acontecendo. Então estar aqui na live, estar juntinho já me mostra e sinaliza para nós, para o colégio, para o seu filho, que você se importa. E esse já é o primeiro passo. Quando a gente fala dessa modificação, que não dá para encaixar a escola a mesma coisa que era agora no virtual, nós temos que adequar, inclusive, o ambiente físico. Então, nós vamos adequar a nossa cabeça, a cabeça dos nossos filhos e o ambiente em volta. Só que a gente tem que entender, porque precisamos movimentar. Quando a gente fala ambiente, por exemplo, uma dica que a gente traz é que você prepare ali para a criança um ambiente condizente com o estudo. Muita criança fazendo aula, né? No sofá, na cama, de pijama, coberto. Quando você deita, que mensagem você manda para o seu cérebro? Ai, vamos relaxar, tá tudo bem, relaxa.
Quando você senta, se posiciona, pega um lápis, caderno, você distrai ele. Atenção, seu corpo está dizendo. E a criança consegue aprender melhor. Então, uma das dicas já logo de cara que a gente dá é preparar um ambiente próprio para que a criança desenvolva o seu estudo em casa. Né? Ele é virtual, mas ele precisa de algo físico. Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha sobre criar esse ambiente. Aí ela falou, funcionou. Funcionou, eu criei ali um escritório para ele, que ele achava o máximo. Aí eu falei, vou te mandar uma foto. Aí ela mandou, gente. O filho dela era pequeno. Então tinha a mesa, pensa assim, a mesa. Aí tinha um calendário do Banco do Brasil, tá? Assim, 2017. E tinha um telefone assim, desligado da tomada, né? Aí ela me mandou, que ela criou, lógico, um cenário. Eu falei, a hora que ele crescer, ver essa foto, vai ficar revoltado, né? Mas minha mãe me enganou. Mas foi o jeito que ela encontrou para criar um ambiente externo que auxiliasse nesse ambiente virtual. Não é só o virtual, gente. Não é só ligar o aparelho e assistir a aula em qualquer lugar. Eu preciso estar num ambiente físico que mande uma mensagem para o meu cérebro que eu estou em processo de aprendizagem. Então não é frescura, não é chatice. Precisamos organizar esse espaço físico. Às vezes não dá para permanecer o tempo inteiro. A gente tem que montar e desmontar. Mas vale a pena. E ainda é engraçado que ela fala, eu deixei ele lá com o notebook fazendo a aula. E depois eu comecei a escutar um barulho. E quando eu fui lá, ele disse assim, mãe, não atrapalha, eu estou numa reunião com o vovô e com a vovó. E ele estava no Zoom ali. Ele fez até uma reunião virtual. Porque ele estava se achando no escritório. Então vamos lá. A aula é virtual, mas eu preciso ter um apoio físico para que essa aula se desenvolva. Perfeito, lindo, maravilhoso. Não, o que for possível. Pode ter uma garrafinha d'água para estimular, pode ter um copo legal para os adolescentes, criar um ambiente bacana, mas que aquele ambiente diga para o cérebro, agora é hora de aprender. Porque cama, cobertor, pijama e travesseiro não passam essa mensagem. Eles passam a mensagem de bora dormir, sossega o cérebro. Aí o cérebro está querendo parar e ele está recebendo aquele monte de informação. E aí as coisas não funcionam direito. Então vamos lá, vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar o físico. E a mente dos nossos pequenininhos, até dos nossos grandes, como que tá? Ela tá um pouco confusa. Então, nesse momento, por mais difícil que esteja, nós responsáveis precisamos transmitir uma ideia de segurança. Então eu vou fingir bem, vai? Finge, colega. Finge bem, porque o negócio tá pegando fogo e você tem que fazer uma cara de paisagem. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles confiam em você. Eles vão... O termômetro do que está acontecendo é você. Porque você que é o comandante aí, que é o que está levando o navio, ou o avião, né? Agora pensa, você está lá sentado no avião, está lá sentadinho, já é um medo, né, Fran? Minha irmã, já é um medo, mas você está ali sentado no avião. Daqui a pouco abre a porta da cabine e passa o piloto correndo aqui do seu lado. Você vai ficar ali na tranquilidade, gente? Você sai gritando, até a Teu começa a rezar, porque vamos cair. Então, vamos prestar atenção nisso? Você é o piloto. Eles estão olhando para a tua cara e para a tua reação. Se você disser, ai, porque é uma droga esse ensino, ai, porque não está aprendendo nada, ele diz, puxa vida, verdade, não estou aprendendo nada não. Você é o piloto. Então, vamos... eu estava assistindo uma reportagem sobre o telescópio Hubble. E eles estavam entrevistando o cara que desenvolveu. E o telescópio Hubble, ele foi investimento público. Então, foi dinheiro público que pagou. E aí estava numa fase, eles estavam com muita dificuldade para desenvolver, sabe, nada dava certo. Aí um entrevistador perguntou assim, e aí, vai dar certo? E o cara, o responsável, fala assim, claro que vai dar certo. E ele diz na reportagem, eu não tinha outra resposta. Eles tinham investido milhões. Que resposta eu ia dar? Existem situações em que o que está em jogo é tão grave, tão precioso, que só tem uma resposta. Vai dar certo. E a gente precisa responder isso para quem estiver junto.
Pode ser que não dê do jeito que a gente quer ou que o nosso filho queira. Mas vai dar certo. Porque o que está em jogo é a educação dele. É a estabilidade emocional. Então a gente vai pagar o preço que for. Mas vai olhar e vai dizer, vai dar certo. Vai dar tudo certo. E a gente precisa introjectar isso e raciocinar a respeito disso. Senão fica só fingimento. Num primeiro momento é fingimento puro, gente. Você tá ali desesperado, que nem o filho vem contar uma coisa chocante. Você fica ali, né? E tá arrepiada por dentro, mas você mantém a cara. Existem situações que exigem isso da gente. Como eu disse, do telescópio Hubble, a situação exigia. Então nós vamos dizer, vai dar tudo certo. Aí depois nós vamos lá na Mara, a gente vai deixar a Valéria de cabelo em pé, a Dani, a Lê, mas ali dentro com os nossos filhos nós precisamos transmitir essa segurança. Lembra da cena do piloto saindo correndo, gente? Lembra sempre disso? Pra mim é muito marcante isso. Às vezes eu tenho vontade de, dar de louca, aí eu, nossa senhora, né? Olha o piloto saindo correndo. O piloto não pode sair correndo, porque o pessoal ali está sentado esperando a sua reação. E também temos que tomar cuidado que a situação muda tanto que a gente corre o risco ou de abrir mão ou de compensar. O que quer dizer isso? Quando a gente abre mão, a gente diz, agora seja o que Deus quiser. Não é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ter responsabilidade. E também não podemos compensar. Existe uma coisa que se chama o consumo da vingança. Sabe o que é o consumo da vingança? Eles estão apurando que as pessoas estão consumindo queijos caros, produtos caros dentro da pandemia, que o aumento desses produtos da venda foi grande. Porque a pessoa pensa assim, já que eu tenho que ficar em casa, eu tenho que, pelo menos, comer alguma coisa boa, cara. Então é o consumo da vingança. E às vezes a gente faz isso com o filho. Já que ele tem que ficar aqui o dia inteiro, já que ele tem que fazer, então vamos liberar tudo. Não, muito cuidado. Nós estamos lá de piloto, não vamos sair correndo, também vamos manter ali a rota que o colégio, que as orientações passaram. Já falamos do ambiente, agora nós vamos tocar num assunto. Não quero ver diminuir os participantes, porque eu vou falar de pais e responsáveis. Deixa eu ver se vai diminuir. Não pode fugir agora. Agora é com a gente, pai responsável. E eu vou fazer uma frase aqui que vai servir para todo mundo. Pai não é professor. Ponto final. Pai não é professor. Eu sou professora, mas também serve para mim. Então vamos entender isso. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente começa a trazer para a gente responsabilidades que não são nossas, que a gente não sabe fazer e aí põe tudo a perder. Isso não acontece só com essa questão de querer ser professor. Eu estava lendo um livro uma vez de uma pediatra. E ela contou várias coisas, aí no fim tinha assim, casos que ela contava engraçado, coisa assim. E ela contou que um dia a filha dela caiu, um tombinho bobo. E ela pegou a menina e saiu correndo, chegou no hospital, começou a fazer maior escândalo com o médico. E fez aquele escândalo todo. E o médico, para tirar o foco, falou para ela, né, mas tá tudo bem, a senhora, né, tem mais outro filho e tal. E para ela começar a apaziguar. Aí ele perguntou assim para ela, e qual a sua profissão? Aí ela falou assim, eu respondi, sou professora. Porque se eu respondesse pediatra, ele ia cair no chão de tanto rir. Porque até quando nós somos professores, né, quando a gente tem aquela profissão, a gente acaba não desempenhando porque se trata do nosso filho. E quando é filho, não funciona. Então, assim, pai, mãe, responsável, você não é professor. Sabe, tem gente que tem aquela máxima assim, ajudar ou atrapalhar, o importante é participar. Vou falar de novo, ajudar ou atrapalhar, o importante é participar? Não, não vale. Né? Tem pai que fala assim, eu participo muito da vida do meu filho, atrapalhando, né, gente? Então, não. Então, nós temos que entender. E quando eu falo de atrapalhar, eu vou falar de mim, tá? Vou contar de mim. Eu já contei até uma vez, lá no Paraíso, que eu sou professora, hein? Ai, que vergonha. Fica mandando coração, gente, não me julguem. A minha filha era pequena, uma das minhas filhas era pequena, e eu fazia muita lição de casa com elas, porque eu me achava a professora mesmo, né? E eu lia, tal, e aí eu fui chamada na escola. Aí eles disseram assim, então viu, ela vai bem, tal, mas a professora precisa explicar para ela a lição. Só de ler o enunciado, ela não sabe fazer. E aí eu disse, porque eu leio o enunciado para ela quando a gente faz lição de casa.
Eu disse, mamãe. Ah, mãe, não pode, né? Que eles falam com essa simpatia com a gente, porque dá vontade, acho que eles têm de dar na nossa cara. Eu lia o enunciado, achava que estava ajudando. E não estava ajudando. Porque eu não sou professora. Eu sou, mas nem da minha filha eu consigo ser, porque a gente não sabe separar. Então, mesmo que você seja professor, não interfira se não é aquele o seu conhecimento, aquela a sua área. Porque senão a gente quer ensinar, né? Então tem o método de divisão americano e clássico. A gente quer inventar o nosso. E o nosso método de divisão. Aí a gente ensina o nosso método. E coloca um monte de coisa a perder. Se o nosso filho está com dor de dente, a gente não faz obturação. Se ele está com problema na escola, a gente não vai ensinar. A gente vai levar para um profissional e pedir uma ajuda de um profissional. Entende que isso vai dando uma amenizada nesse desafio que a gente está enfrentando? Ninguém está pedindo para você ser professor do seu filho. Não, se você está achando isso, não, estamos entendendo errado. A gente pode gerar situações que a gente não vai saber nem contornar. Eu vou contar outra coisa aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de contar as histórias, né? Eu estava ensinando. Lembra que eu fiz um vídeo que eu confundi os dias, tudo? Que eu falei, gente, aqui estamos trabalhando paroxítona, oxítona, lembra? Então, estou lá ensinando, porque o que eu falo às vezes não faço. Mas ela estava estudando uma vez, mas foi um tempo atrás, na verdade. Paroxítona, oxítona, sílaba tônica. Eu vou falar uma palavra feia na minha história. Vocês me desculpam, tá? Já vou avisar. Aí eu estava ensinando. Então, sílaba tônica, filha, é aquela que a gente fala com mais intensidade. Então, dominó. Você fala domino ou dominó? Ai, dominó, nó é a sílaba. E ela é importante, a sílaba tônica, porque a gente vai acentuar. Tá arrasando, sentindo, me achando que eu estava arrasando ali na sílaba tônica, oxítona, paroxítona, paroxítona. Então, eu falei, então é importante para a gente saber assim, e fazendo o exercício, eu dando a minha super aula de português que não dou para as crianças pequenas. Aí eu falei, olha, outro exemplo, filha, olha, pensa, coco e cocô. Olha como é diferente a sílaba tônica. Coco é a fruta e cocô não é a fruta. Ela deu risada, tal. Aí logo em seguida vinha a pergunta. Qual a importância da sílaba tônica? Aí ela escreveu assim. A sílaba tônica é importante pra gente não comer merda. Aí eu fiquei olhando, hipótese, né, gente? Não podia falar que tá errado, porque os pro falam que é hipótese. Ela criou uma hipótese. Quer dizer, eu achei que eu tava bombando nas paroxítonas. E levei ela a uma conclusão, quer dizer, ela prestou mais no coco, atenção no coco e no cocô, do que toda a explicação que eu dei. Então, gente, não dá, a gente dá umas erradas enquanto mãe que quer ser professora. Então vamos tirar um pouquinho isso das nossas costas. Aí já dá um alívio, não dá? Não. A escola não está pedindo para você ser professor. Ninguém pediu isso. Tenho certeza que não pediram. Que você acompanhe, que você assuma suas responsabilidades, sim. Então, o que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar dando autonomia para eles, né? Dizendo, olha, você vai se organizar assim, você vai fazer assim, você vai anotar aqui as atividades, os deveres, você vai anotar tudo aqui. O pessoal está se matando de rir da sílaba tônica, né, gente? Vai todo mundo ensinar assim, sílaba tônica. As pro pegaram tudo minha dica. Tudo minha dica. Vocês dão a fonte, hein, gente? Bom, vamos lá. Me perdi. Vamos voltar. Então, a gente pode ajudar como as crianças? Ensinando que é a função do professor, não. Nós vamos fazendo a função do pai, que é ensinar ele a ter uma autonomia, a se organizar, né? A organizar a sua rotina. Podemos criar essas rotinas. Esqueci de falar no começo. Vamos criar a rotina. A rotina dá uma segurança. Tá tão louco o mundo que se a gente pelo menos não tiver uma rotina dentro de casa, a criança dá uma desesperada. Então o que a gente pode contribuir é criando uma rotina. Então, sabe que vai ser assim, que tal hora vai ser assado. Cria essa rotina, dá segurança para a criança. Ela sente menos essa ansiedade que ronda, porque eles sentem, não sentem? É criança, gente, é jovem, os jovens estão sentindo mais ainda. Tá muito preocupante a situação dos jovens. Vai fazer uma outra live, mas tá muito preocupante, gente, esse negócio de não ter sentido a minha vida. Depois a gente faz
uns comentários em outro momento, que não cabe aqui, mas a rotina garante isso. Vamos fazer. Vai conseguir cumprir sempre a rotina? Não! Porque tem dia, gente, que a gente vai fazer o arroz, eu sou assim, tá? Faz o arroz, aí eu ponho num potinho, viro assim no prato. Aí fica aquela bolinha de arroz perfeito. Que nem restaurante. Girafas aqui em casa, girafas. Aí fica bonitinho. Tem dia, gente, que eu tô tão louca que eu só não mando o povo comer da panela porque falam que é falta de higiene. Apesar que todo mundo da mesma casa, né? É feio, é falta de higiene. Não faz comer da panela, não. Mas a gente entender que precisa de uma rotina e aí ir adequando. Sabe, adequando, vendo. Então aquela rotina talvez que você criou já não serve mais aqui agora, porque as coisas vão mudando, as crianças vão se cansando, os jovens também vão se cansando ou vão se adequando melhor, porque eles conseguem se adaptar. E a gente vai revendo a rotina. Né? Não é para fazer também que nem na hora do almoço, chegar lá que nem o Dória e fala lá o que vai. Zona vermelha, zona. Não é isso. Isso aqui é uma boa ideia. Criar, né? Vamos ver em que zona que nós estamos aqui em casa. Eu não tô falando da zona, aqui em casa tá uma zona, né? Aí tá uma zona, mas diz zona vermelha, zona amarela, zona laranja, nesse sentido, tá, gente? Agora gostei, porque... Ai, gente do céu. Mas, ó, a gente vai conversando. Como é que tá a sua aula? Tá cansando? Não tá cansando? Vamos fazer um intervalo? Aqui em casa a gente faz um intervalo. Então eu vejo mais ou menos quando acaba a aula delas. Eu também estou trabalhando trabalhando desde cedo. Aí dou uma parada e a gente faz um momento do cafezinho. Né? Então eu tomo um cafezinho, elas tomam qualquer coisa, suco, leite, água, refrigerante. Refrigerante não pode, mas tomam aqui em casa, que é uma loucura. Mas fazemos aquele momento, elas dão uma distraída. Vamos voltar para o trabalho? Vamos voltar para a aula. Essas rotinas vão acertando, sem fazer uma rotina louca, hein? Uma rotina flexível, vamos vendo como a gente vai administrando, eles estão se cansando, ainda no nosso grupo a gente comentava que eles estão se cansando bastante, as crianças, então vamos adequando, colocando, tirando coisa. Então o que a gente pode contribuir? Vamos fazer, dar autonomia, vamos implantar uma rotina. Outra coisa, gente, vamos ensinar a eles a usarem a tecnologia. Ai, mas que absurdo! É ele que me ensina a usar o celular. Nossa, meu filho faz tudo na internet, ele é sensacional. Ele é. Mas ele tem ética e etiqueta para usar a tecnologia? Gente, que é muito triste, né? Outro dia, eu entrei para guardar a roupa. Olha, já entreguei, que era eu que estava guardando a roupa na aula de geografia. Eu entrei para guardar a roupa na aula de geografia. Aí, o professor... Eu imaginava que ele estava de joelho, né? Porque ele falou assim, gente, alguém leu, quase que eu li o parágrafo. Quem vai ler o parágrafo? Porque os jovens não aparecem com a cara na tela. Porque você pega o celular da criatura, tem 497 trilhões de selfies, mas ele não tem a dignidade de botar a cara para conversar com o professor. Mesmo porque eles estão com aquela cara tudo amassada, e as meninas, para poderem, né, tá ali, elas têm que ter uma maquiagem super master, blaster definida. Então elas não querem pôr a cara. Vamos conversar um pouco com isso, não vamos forçar eles. Mas conversa sobre como usar a tecnologia, como ajudar esse professor, porque eu fico pensando ali que o professor, coitado, está falando no vento. Ele fica, será que está todo mundo vivo lá do outro lado? Será que alguém morreu, dormiu? Então, vamos ajudar, né? Tava eu fazendo a leitura do parágrafo, quase, porque não tem muitas respostas. Então, vamos ensinar esses jovens a usar a tecnologia, o respeito, né? Como que eu uso? Aplicativo, eles sabem, mas é a nossa obrigação ensinar essa, posso falar etiqueta, porque parece superficial, mas essa ideia de, olha, vamos conversar, é importante isso, se colocar, fechar o microfone, gente, fechar o microfone, o povo faz, todo mundo falando ao mesmo tempo, na videoaula, vamos ensinar eles, temos que respeitar. Isso a gente chama revezamento da fala. Eu falo, você escuta. Né? Quando você falar, eu escuto. Minha mãe falava, quando um burro fala, outra baixa a orelha. Falavam assim os pais de vocês? Ou minha mãe, só que descendente de espanhola, já era logo... A gente ensinar isso para eles, que é o uso do microfone. Eu aperto ali, abro um pouquinho o microfone, o professor descobre que eu quero falar e fecho.
Aí ele sabe que eu quero falar. E eu, pois não, fulana, quer falar alguma coisa? Aí o aluno fala, vamos respeitar. Essas coisas somos nós, pais, que ensinamos para eles. Ah, então usando a plataforma e a criança não sabe. Ele sabe colocar tarefa, sabe fazer um monte de coisa melhor que a gente. Mas ele não sabe usar, talvez, essa ética, esse respeito na tecnologia. E isso sim, da aula não. Mas isso sim é importante. É importante para a gente ensinar os nossos filhos. Organização, né? A organização deles. Bom, fala muito de pai. Já falamos bastante. Agora nós vamos falar da escola. Valéria, tem alguma coisa no fogo aí para você apagar? Né, Mara? Estão te chamando aí? Vamos falar da escola. Mentira, não vamos falar mal da escola, não. Porque uma das funções dos pais é estar ligado à escola, de alguma forma. Ah, eu tô vendo, só interrompendo. Um monte de mãe lá do nosso grupo de mãe. Beijo. Beijo. As meninas falaram que ia entrar. Bom, vamos voltar. Vamos fazer a conexão com a escola. Gente, tem o grupo de Zap da mãe? Tem. E não vai deixar de ter. Hashtag pronto, falei. Verdades precisam ser ditas, né? Porque é bom o grupo de mãe. Ai, todo mundo critica. Ai, porque... É ótimo. Tem as mães super organizadas, né, Carla? Carla bota lá o resumo pra gente. Fica todo mundo ciente. Aí tem também aquela mãe desligada que fala, gente, o que está acontecendo? Aí essa mãe desligada, ela traz paz. Ela traz paz que você fala assim, meu Deus, não sou só eu que estou de louca aqui sem saber o que está acontecendo. Né? Aquela mãe, por exemplo, aquela mãe que está trabalhando, então ela está de camisa social e moletom e chinelo. Aí na hora de fritar o bife, tira a camisa, frita o bife, põe a camisa e volta pro Zoom. A gente está mais ou menos nessa situação. Então aquela mãe mais deslocada no grupo, ela traz paz para as outras deslocadas. Muitas aqui que eu. E aquela mãe super ali que tá acompanhando, ela bota o resumo. Ou pai, né? Tem bastante pai no nosso grupo, nos 2 grupos das minhas 2 filhas. Os pais põem lá, participam, sensacional. No grupo da mais velha tem o Dani, né, Dan? E o Dan, ele resume lá pra gente, põe lá, sensacional. Nós estamos até que liberal, nós estamos liberando bastante homem no nosso grupo de mães, né, gente? Então, bem liberal. Vocês também estão aí nos grupos das escolas de vocês? Bom, então o Zap existe. Aí existe também para desabafar. Aí dar uma desabafada é boa de vez em quando. Existe. Dá uma desabafada, a gente dá... Umas mães dão uma salvada. Eu sei que quando estava tendo aula, uma mãe colocava, hoje é dia de natação. Eu saía que nem louca buscando as coisas da natação. Graças a Deus que a mãe falou que é dia de natação, que eu tinha esquecido. Funciona o Zap. Só que existem coisas que a gente precisa conversar com a escola. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. E essa é uma função. Então, precisamos perguntar. Ah, meu filho tem um trabalho para fazer, ele não sabe nada de Inconfidência Mineira. Gente, já fizeram trabalho de Inconfidência Mineira? Bom, sabe nada de Inconfidência Mineira. Tive que explicar tudo para ele. Não, é para ele fazer o trabalho. Tá entendendo? Porque se ele soubesse sobre Inconfidência Mineira, ele não precisava fazer o trabalho. Então, assim, é responsabilidade dele. A gente vai ajudar a pesquisar, tal. Aí eu vou entender, lá na cabeça, o que o professor quer. Se eu não entendi, eu vou ligar lá na escola. Olha, aconteceu que a professora hoje deu um pouco, a aula foi rápida, eu não entendi por quê. Aí a escola explica. Esse negócio de aula mais rápida, menos tempo, gente, inclusive a OMS, ela não deixa a gente ficar tanto tempo na telinha. Então tem essas orientações, a gente precisa se inteirar para não falar besteira. Hoje tem lá a aprendizagem baseada em problemas. O professor lança o problema e a criança tem que ir atrás da solução. Uma aprendizagem significativa. Ele busca, ele traz, cada um dá uma solução, né? E eles montam aquilo. Se eu não sei disso, se eu não fui lá para o pessoal da escola, fui lá para o pessoal do Paraíso, que é batata, eles estão lá, ponta firme, respondem, isso aí eu garanto. Mesmo na escola das meninas, eles respondem, eles estão super disponíveis. Se eu não vou lá e pergunto, eu julgo. Tá aprendendo nada. Não sabe nada. Eu tenho que ensinar. Não. A proposta é essa, ele vai quebrar a cabeça, ele vai tentar, ele vai... Né? E aí as coisas vão, a gente entende, diminui a ansiedade com a proposta de cada atividade que ele tem para fazer. Liga.
pergunta, senão a gente passa vergonha. Ah, passa. Vão acontecer um monte de coisa errada na escola, nos professores. Opa, como vai? Como está acontecendo? Faz parte do processo de mudança, gente. Eles estão aprendendo e a gente também. Quando eu penso nos professores, a Thaís está aí, né, amor? Ó, penso assim nos professores. Vários professores estão aí, né? Sabe, teve um cara que eu estava participando de um webinário e teve um empresário que ele se expressou, né? Ele fez uma metáfora, não estava lembrando a palavra, como ele estava se sentindo. E eu achei sensacional. Ele falou assim, é como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro, um war, e de repente alguém chegou e virou. E mudou todas as regras. Então pensa, quando eu penso nesses professores, eu penso assim, vamos falar de truco, vocês jogam truco? Ou mais assim, eles estavam com ali, zap na mão. Eles estavam para gritar truco. O ano inteiro planejado. Porque eles fazem planejamento, gente. Sensacionais. A semana de planejamento desses professores, eles se dedicam. Aqui, né, Thaís? Isso mesmo. Eles se dedicam, eles formulam. Eu participei de algumas semanas de planejamento lá do Paraíso, viu quantos professores trabalham. E eles planejavam, então eles estavam ali, zap na mão, para gritar 6, para gritar o que fosse. Alguém falou, agora é diferente, agora nós vamos jogar roda-monte. Como? Foi isso que aconteceu com esse pessoal. Com a escola também, com a gente, que deixava a criança às 7, buscava às 5, e agora essa criança está em casa? Como assim? Então tá todo mundo nessa. Ninguém vai sair ileso, gente. A gente vai cometer o erro. Mas quando eu vou lá e eu pergunto para a escola, eu discuto esse erro de forma positiva. Olha, eu não achei legal que aconteceu tal coisa. O professor se enrolou e acabou colocando, isso não foi legal. Eles vão entrar em contato com o professor. E o professor, mas não cobrando, sabe? É um absurdo o professor. Gente, ele tá trucado, agora tá jogando rouba-monte, calma. Ah, mas já deu tempo de se adequar. Será? Será que a gente aprende as coisas fácil assim? Quantas vezes as crianças, adolescentes ensinaram a gente a usar um equipamento? De novo, mãe, você ainda não entendeu? E a gente fala, não entendi. Né? Então, vamos... Não tô falando para ser conivente com nenhum erro. Ah, eu tenho que engolir sapo agora. Não tô falando para você engolir nada. Eu tô falando para você entender que esses erros fazem parte desse processo de mudança de todo mundo. A gente precisa... Eu falo assim, ó, qual que é o objetivo da escola? Pergunta. Você vai se surpreender. Ou não, se você já tiver com essa conexão. É o mesmo objetivo. O que é importante para eles, que é o seu filho, é o mesmo objetivo que para você, que é o seu filho. Tem uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu lembro a frase, ela fala assim, para além das ideias do que é certo e errado, existe um campo. E eu me encontrarei com você lá. Existe um campo neutro, que é a criança e o aprendizado dela. Que os dois lados querem. A gente só precisa se encontrar nesse campo, que ele é um pouco além do que eu acho certo, do que eu acho errado em relação à escola, e a escola em relação aos pais. A gente precisa se encontrar e conversar nesse lugar. Tem uma outra frase na comunicação que a gente usa que diz assim, que a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. A gente tem que dissolver esses mal-entendidos. Tá todo mundo aprendendo. Ninguém sabia fazer aula online. Vou falar um negócio aqui, ó. Nós estamos lançando... Vou fazer um merchan, como fala merchan? Mas não é. É que vocês vão entender. Nós estamos lançando, inclusive, um curso que chama Luz, Câmara e Comunicação. Por que nós lançamos esse curso? Ele trata exatamente disso. De desenvolver habilidades, estratégias para a pessoa fazer vídeos. Porque não é só o professor, gente. É reunião de Zoom. Quantas reuniões de Zoom, né, a gente não faz? Tá fazendo direito? Eu fiz uma reunião de Zoom, a pessoa, né,
Porque ninguém é obrigado, isso que eu tô falando, a saber como fazer uma reunião. Até por isso que a gente fez o curso. Aí a pessoa foi na janela, porque tem luz. Só que tem aquela luz. E eu ficava pensando, não conseguia nem ficar sério. Eu pensava assim, gente, parece que eu tô falando com, sabe, a sombra do Peter Pan? Porque ficava só aquele contorno da pessoa. Horrível, você não vê a cara da pessoa. E a gente faz um. Então, assim, a gente também não sabe usar. Quando a gente lançou esse produto, tá lançando, ainda não lançamos, estamos aqui primeira mão, hein, gente? Lançamos esse curso, Luz, Câmera e Comunicação. A gente conversava, nós vamos definir um público. Todo mundo precisa, porque os advogados que fazem audiência, a gente não sabe usar essa tecnologia. Até uma amiga minha, já é uma senhora, e ela contou assim, ai, Samanta, eu tô tão chateada. Falei, o que foi? Eu faço parte de um grupo de orações, né? E lá em casa a gente tem uma mesa e a gente fica todo mundo junto usando os equipamentos. E eu era responsável por fazer a oração, fiz o início da oração e a outra pessoa continuou. E eu esqueci meu microfone ligado. E o meu menino estava jogando videogame. Gente, quem é mãe de menino, de menina também, né? Que joga videogame, já pensou um pouquinho do que saiu no grupo de orações? Você já tem uma ideia? No mínimo era mata, morre, desgraçado. Era no mínimo, ela falou, né? Então, coitada, né? Ela não... Então, assim, quando a gente fala, os professores... Ninguém sabe usar essa tecnologia. Vamos baixar um pouco a régua. Será que a gente está usando tão bem assim também a tecnologia? Né? O pessoal está fazendo atendimento, psicólogas fazendo tal. A gente está aprendendo a usar isso daqui. Né? Então, vamos ser um pouco mais tolerantes. Alguém escreveu sobre tolerância aí, e eu gostei. Vamos ser um pouquinho mais tolerantes conosco, porque a gente também não está dominando essa nova tecnologia. Vamos aprender, ela é o futuro, com certeza. Mas ainda estamos aprendendo. E vamos organizar então tudo isso que a gente falou um pouquinho. Nós vamos prestar atenção na nossa rotina. Vamos tirar o peso de ter que ensinar tudo aos nossos filhos. Porque quando eles são pequenos, tudo bem, mas quando começa a ficar grande, vamos assumir e desempenhar bem as nossas responsabilidades, que é criar valores para esses jovens, mostrar para eles como se utiliza, como respeita o outro, como se organiza, como se tem autonomia. Como muitas coisas a gente tem que engolir. Não vai ser feito tudo do jeito que ele quer. Vamos fazer a nossa parte bem. E aí a gente ajuda a escola ajuda a gente, e a gente cria um que a gente chama de sistema de apoio. Onde eu conto com meu filho conta comigo, eu conto com meu companheiro, com a minha companheira, nós contamos com a escola e fazemos um sistema de apoio. Porque você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa ficar girando o planeta para ele girar. Se você parar de girar, ele vai continuar girando. A gente descobre isso na vida. Então vamos tirar um pouco do ombro, porque é isso que nos traz essa ansiedade, esse mal-estar. É tudo isso que tá deixando a gente louco, a gente fica louca, deixa louca as crianças, deixa louca a coordenação, deixa louca os professores, todo mundo louco. E os outros deixam a gente louca, tiram a gente do sério. Então precisamos dar uma amenizada, porque tudo nesse momento é muito intenso. O professor de geografia mandou trabalho. Sempre mandou. Agora, porque na pandemia, Jesus amado, crucifica o professor de geografia. Calma, gente. Vamos ver o que seria normal se não fosse a pandemia, a gente está reagindo assim. Vamos criar esse sistema de apoio. Eu vi uma postagem que eu gostei que dizia assim, quanto que é 9 vezes 0? 0. Quanto que é 9.000 vezes 0? 0. Se só uma parcela fizer tudo, não dá certo. Não adianta o quanto tenha de valor essa parcela. 9.000, 9 milhões. Vezes 0 é 0. Então a gente precisa criar esse sistema de apoio onde todo mundo vai se ajudando. Onde a gente vai se conectando. E a gente vai se expressando melhor. Quando a gente baixa tudo isso e vai se expressando, dizendo para a escola, olha, eu tenho necessidade disso, não estou satisfeita, como que eu posso fazer? E a gente vai diminuindo, vai se acalmando. Controlar a ansiedade, o ansioso ele vive no amanhã. A gente precisa viver o hoje.
E todas as portarias que estão saindo, todas as decisões vêm mostrar isso. Calma, vive o hoje, se organize agora. É difícil, muito, muito difícil. Mas vamos acalmar os nossos sentimentos, porque os sentimentos têm muito a ver com o que a gente faz e a forma como a gente reage. Vamos criar essas parcerias, esses vínculos e vamos nos abrir para essas mudanças. Porque elas vão fazer a gente crescer. Alguém colocou ter mais paciência com os maridos, também acho. Também acho. Eu vou fazer até um caso aqui que eu não ia falar. Viu, Flávio? A gente tem que se expressar, porque nesse tumulto, a gente fala assim, eu tô me sentindo sufocada. Tô me sentindo sufocada. A gente faz os negócios desse jeito. Porque a gente fica nessa loucura. A intenção aqui da nossa conversa é diminuir um pouquinho essa ansiedade. Cada um vai conhecer seu filho, vai conseguir administrar. Não adianta dar uma fórmula aqui, porque não vai funcionar. Eu tenho 2 filhas completamente diferentes. Não vai funcionar. Também não vai funcionar pro seu. Mas a gente precisa se comunicar. Então, eu tô sufocada. Não, eu preciso parar, entender e dizer assim, ó. Eu me sinto sufocada. Sempre que tem sentimento, tem uma necessidade. Então eu digo assim, eu me sinto sufocada porque eu tenho a necessidade de um espaço. E por isso eu te peço para que me deixe tranquila enquanto eu estiver assistindo a televisão. Viu como a comunicação melhora? Então, dentro dessa loucura tudo, vamos ver o que nós temos necessidade. Eu tenho necessidade disso, estou me sentindo triste, estou me sentindo... porque eu tenho essa necessidade e peço que você faz. Aí o marido entende. Aí o marido entende, Flávio. Né? Aí ele faz. Aí ele faz. Eu preciso de espaço. Hoje, para fazer a live, cadê todo mundo aqui? Tá amordaçado no banheiro. Tá amordaçado no banheiro, para não entrar aqui pelado na live. Entendeu? Mas a gente faz esse combinado. Brincadeira, não tem ninguém amordaçado não, gente. Bom, vamos então embarcar na mudança. Eu costumo dizer que o novo é como se fosse embarcar num trem. Ele exige muito da gente. Ele requer um valor alto de esperança para pagar o ticket. Ele requer que a gente segure firme nos solavancos da adequação. Ele requer superar a dor de ver sumir ali no horizonte aquele ambiente tão conhecido que a gente dominava. Ele requer coragem na hora de atravessar cada túnel escuro. Ele requer, mais do que tudo, a compreensão de que não importa em que estação a gente decida saltar, a gente já está bem longe, bem adiante de que quando começamos essa jornada. Muito obrigada por ficarem comigo até o fim. Eu vou chamar a Mara aqui. Vamos lá. A Mara fazer um tchau. Que ela é culpada disso. Daqui a pouco ela aparece. Ô, delícia! Opa! Obrigada, meu amor. Foi muito top, viu? Gostou, Eu falei que gostou. como você disse, né? A gente está se preparando para fazer tudo e a gente não sabe um monte de coisa, né? Aí me preparei para ficar ao vivo, falei, vou colocar aqui para sair da tela, Colégio Paraíso, e no final das contas aparece o marido. Foi tudo aquilo que você falou, exatamente isso que a gente passa todos os dias, né? Mas olha, muito bacana a gente poder, né, se colocar aí no lugar. A gente sabe o quanto esses pais aí estão sofrendo, né? A gente está sofrendo aí enquanto pais, se culpando, se cobrando o tempo todo de todas essas coisas. E que tudo bem não estar bem ali todos os dias, todos os momentos, né? E a gente tentar levar um pouquinho com mais leveza, entender que a gente vai estar aprendendo muito aí, né, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com esse dia a dia, com essa rotina aí doida que a gente está vivendo. Obrigada, viu, Sá? Foi muito top. Um beijo no coração e obrigada a todos por estarem aí com a gente, né? Agradecendo aí as sugestões também, todo mundo com paciência com o marido. Tudo certo. Paciência com os filhos, com o marido, né? Tendo que dar conta de tudo, né? E paciência com a gente, porque às vezes a gente distribui e não tem com a gente. Paciência. Bota o arroz na panela lá. Não precisa fazer muito. Outro dia eu estava na aula da Karen, que o marido que fez esse comentário, e foi exatamente isso. Ela no meio da aula, o filho num quarto numa aula, a filha no outro. A filha vem, aí ela, vai chamar o seu pai, a mamãe tá dando aula. Aí eu comecei a rir. Falei, exatamente, depois quer que tenha paciência, né? Esses maridos também, viu? A Cá é sensacional. Beijo para ela. Professores maravilhosos, viu?
Eu agradeço, sim, terem ficado conosco. Foi uma experiência muito gostosa. E vamos encerrar com a frase, né, Mara? Que bom que a gente se encontrou. Que bom que a gente se encontrou. Um beijo, boa noite a todos. Vamos encerrar, tá? Beijo.